nós ainda vamos falar sobre encontros transformadores, e hoje nós vamos falar sobre encontros transformadores com Jesus, o discipulado eficaz. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler do 13 ao 27. Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 13. E à medida que você for achando, você vai se colocando de pé para que a gente possa fazer uma leitura juntos, tá? Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 13. Você já deve ter escutado essa história, ou você já deve ter cantado uma canção que leva o nome dessa história, que se chama Emaús. Amém? Diz assim o texto bíblico: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele, Jesus, lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou a Jesus: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus. Respondeu Cleopas: o que aconteceu a Jesus de Nazaré? Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Verso 20, os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres dentre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Verso 24. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram Jesus. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer todas essas coisas para entrar na sua glória? E verso 27, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Amém? Vamos orar? Paizinho, a tua palavra está aberta e o nosso desejo é que, através da leitura e da explicação dela, o Senhor possa nos transformar, como a tua palavra diz, de glória em glória. Ensina-nos acerca do discipulado bíblico, ensina-nos acerca de como nos relacionarmos contigo e com as pessoas à nossa volta. Isso é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode se sentar. No fim do filme, O Alto da Compadecida, que você já deve ter assistido, eu já assisti mais de alguma dezena de vezes, né? Gosto muito. No fim daquele filme, Chicó, Rosinha e João Grilo, eles estão deixando Taperoá. Depois de toda a confusão, depois de todo o rolar do filme, eles estão numa estrada de terra, indo embora de Taperoá, para Deus sabe onde. E caminhando por uma estrada de terra, resolvem parar para fazer um lanche. E aí Rosinha desembrulha uma marmita, e enquanto eles estão ali falando das coisas que tinham acontecido, falando de tudo que tinham vivido, um homem os aborda e pede para eles um pedaço do bolo que eles estão comendo. João Grilo, como aquele personagem mais cômico e às vezes até um pouco egoísta, tenta se desvencilhar do homem. O homem diz: olha, dê um pedaço de pão a um homem faminto. E João Grilo diz: olha, de miseráveis de barrigas famintas, nós já somos 3, nós não temos nada para te oferecer. Mas Rosinha se compadece do homem, pega um pedaço do bolo e dá a ele. E quando ele vai embora, ela se dirige a João Grilo e diz: às vezes, Jesus se disfarça de mendigo para testar a bondade dos homens. Isso é verdade em algum nível. A Escritura diz em Hebreus que muitos, sem saber, hospedaram anjos.
E no nosso texto de hoje, nós veremos algo parecido. Também há pessoas deixando uma cidade depois de uma semana ou depois de um tempo um tanto quanto conturbado. Eles também estão numa estrada, provavelmente de terra, e também estão falando acerca daquilo que tinha acontecido. E veremos na história que esses dois discípulos também, sem perceber, caminharam. Mas diferente de João Grilo, Rosinha e Chicó, eles caminharam com Jesus e chegaram a ceiar com ele. O objetivo de Jesus não era aquilo que Rosinha alegava, de testar a bondade de Cleopas e do outro discípulo que caminhava com ele. Mas o objetivo de Jesus era revelar quem ele realmente era e qual era a sua obra através de um relacionamento intencional com aquelas pessoas e de uma farta comunhão à mesa. Hoje, à luz desse texto que lemos, nós vamos aprender que o discipulado eficaz parte de um relacionamento intencional, onde temos plena satisfação em Cristo e a Escritura é fielmente exposta. O discipulado eficaz parte de um relacionamento intencional, onde temos plena satisfação em Cristo e a Escritura é fielmente exposta. Nós vamos fazer isso em 3 pontos. O primeiro ponto é esse: o discipulado eficaz começa com relacionamentos intencionais. Olha o verso 13 até o verso 19. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, preste atenção nisso, o próprio Jesus se aproximou. O próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de conhecer-eles. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam e com os rostos entristecidos responderam: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram ali? E Jesus perguntou: que coisas aconteceram? O texto começa contando que 2 discípulos, um deles chamado Cleopas e o outro que Lucas não registrou o seu nome, estão indo de um povoado, estão indo de Jerusalém para um povoado chamado Emaús. O texto nos diz que esse povoado ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. Alguns estudiosos dizem que provavelmente esses 2 discípulos moravam nesse povoado e que eles estavam saindo de Jerusalém para voltar para suas casas. Se você se lembra e se você notou no texto, nós estamos falando, esse dia é um dia de domingo, o dia em que o Senhor ressuscitou. Então a festa da Páscoa acabou, eles estão deixando Jerusalém e voltando para suas casas. No caminho, eles estavam conversando sobre tudo o que acontecia. Afinal, aquela tinha sido uma Páscoa um tanto quanto incomum. As Páscoas de outros anos tinham sido mais normais. Aquela tinha acontecido muita coisa que nunca tinha acontecido. E em dado momento, Jesus se coloca a caminhar com eles, mas não deixa que eles o reconheçam. Note que o milagre acontece nos olhos. Jesus não se transfigura, Jesus não muda a sua forma, mas ele impede que os olhos deles o reconheçam. Então Jesus começa a puxar assunto, perguntando qual era o tema do debate. Cleopas então expõe sua surpresa, perguntando a Jesus: cara, você é o único que não sabe de tudo que aconteceu em Jerusalém? E Jesus diz: me diga mais sobre isso. O que aconteceu em Jerusalém? E é interessante notar que, como eles não sabiam que era Jesus, eles não tinham ciência que diante deles, aquele que fazia aquelas perguntas para eles era o protagonista de tudo o que tinha acontecido em Jerusalém e o protagonista de todo o assunto sobre o qual eles debatiam. Talvez a palavra que você tenha mais ouvido nos últimos tempos, e eu também, em sermões, estudos, seminários sobre igreja, seja a palavra intencionalidade. Eu mesmo, nesse pouco tempo que estou com os irmãos e nos poucos estudos que pude expor aos irmãos, já usei essa palavra diversas vezes.
Poderíamos dizer que ela é a palavra do momento, a palavra que está na boca do povo. Mas não é verdade. Ser intencional não é uma palavra de hoje. Ser intencional não é um conceito criado nesse século, não é um conceito criado nos últimos anos, não é um conceito criado e idealizado por mim e por você. Ser intencional, meus irmãos, é um dos pilares do ministério de Jesus Cristo. Tudo que ele fez, faz e tudo que ele fará tem uma intenção muito clara. A intenção de Jesus em tudo que ele faz é trazer glória ao nome de Deus, cumprindo os planos que Deus tem estabelecido. Veja, Jesus não fez tudo o que fez porque estava misticamente no lugar certo, na hora exata e podia atender uma necessidade. Não, tudo o que fazia faz parte de um plano, de forma intencional. Jesus se fez homem e habitou entre nós, é o que está escrito em João 1,14. João diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Veja que João não diz que Jesus foi feito homem, Jesus foi tornado em carne. Não, João diz que Jesus tornou-se carne e viveu entre nós. De forma intencional, não só se fez carne, mas ele se fez sacrifício por nós. Paulo, em Gálatas 1, de 3 a 5, vai dizer: a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, preste atenção, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a honra, a glória, para todos sempre. Encontros com Jesus, meus irmãos, não são surpresas na agenda de Jesus. Encontros com Jesus não pegam ele desprevenido. Jesus não é como nós, que às vezes caminhando pela rua nos deparamos com uma pessoa que nós estamos querendo conversar há muito tempo. Jesus não é como nós, que precisa ajustar a sua agenda para encaixar encontros ali em tempos vagos, ou aproveitar um encontro para fazer uma reunião. Não! Jesus é alguém que provoca os seus próprios encontros. Não há sustos na agenda de Jesus. Ele, de forma proposital, governa a história para que esses encontros aconteçam. E em relação ao discipulado que ele desenvolve, isso não é diferente. Meus irmãos, quantos encontros nós podemos citar aqui que aconteceram e não estava na agenda de outras pessoas, mas estava na agenda do Messias. Pense, por exemplo, no chamado dos apóstolos. Jesus é quem caminha em direção a eles. Jesus é quem vai buscá-los aonde eles estão. Jesus é quem se dirige à praia onde Pedro, Tiago, João e André estão pescando e diz: venham a mim e eu vos farei pescadores de homens. Jesus é quem vai aonde Mateus trabalha como coletor de impostos e diz: abandone os boletos, abandone as faturas e siga-me. Os relacionamentos que Jesus desenvolve, meus irmãos, não são coincidência e nem mesmo provocados como os nossos, por algum gosto em comum ou acidentalmente iniciados de forma inesperada. Não são provocados por aquilo que eu e você gostamos de fazer juntos. Eles são intencionalmente provocados por Ele. E nós já aprendemos em 1 ou 2 sermões que eu falei sobre isso, de que se preciso for, Ele governará toda a história, Ele moverá todo um reino para que esses encontros aconteçam. Nós vimos Ele fazer isso, Deus fazer isso, para que Jesus saísse, para que José e Maria saíssem de Nazaré e levassem Jesus a Belém. Jesus fez com que o imperador romano fizesse todo mundo sair de casa, para que Jesus nascesse, como diz a profecia, em Belém. A primeira coisa, então, que nós devemos aprender com esse texto sobre o discipulado, é que ele começa com relacionamentos intencionais. E não só isso, relacionamentos intencionais provocados por mim e por você. Não podemos nos dar ao luxo de ser o crente 3S. Você lembra o que é o crente 3S? Salvo,
sentado e sossegado. Não podemos nos dar ao luxo de ser esse tipo de crente que fica aqui sentado ou em casa sentado, esperando que as pessoas venham até nós e peçam: Maico, me discipula, pelo amor de Deus. Eu quero aprender como ser um discípulo de Jesus. Carol, me ensina. Carol, vem aqui caminhar comigo, me ensina a Bíblia. Meus irmãos, nós não podemos nos dar ao luxo de fazer isso. Sabe por quê? Porque isso raramente vai acontecer. É a mesma coisa de alguém que está ansiando por um emprego e fica em casa sem entregar currículo. Eu nunca vi o dono de uma empresa sair batendo de porta em porta procurando um trabalhador. E da mesma forma, meus irmãos, as pessoas não virão até nós procurando por um discipulado. Nós precisamos arregaçar as nossas mangas, levantar de nossas cadeiras, sair do nosso conforto e ir em direção a essas pessoas. É o que Jesus faz no texto que nós estamos vendo. Os discípulos estão caminhando, seguindo para casa. Jesus vai em direção a eles. Jesus puxa assunto. Jesus mostra interesse por aquilo que eles estão conversando. Mas nós não. Nós estamos ainda esperando o momento perfeito, o tempo ideal. Nós estamos esperando para que aquela pessoa dê uma deixa para que a gente puxe um assunto. Jesus não, meus irmãos. Ele chega, mete a colher no assunto mesmo. Sobre o que vocês estão falando, pessoal? Ué, mas você não sabe? Não, me fala mais. E as pessoas dão atenção a ele e continuam. E você vai ver no texto que Jesus, mesmo depois, quer se despedir delas. E aqueles homens dizem: não, fica aqui com a gente. Janta com a gente. O discipulado eficaz começa com relacionamentos intencionais. Eu e você precisamos provocar esses relacionamentos e não esperar que as pessoas venham até nós, porque elas não virão, meus irmãos. Elas não virão. Somos nós que precisamos caminhar até elas. Segunda lição que eu aprendo nesse texto sobre o discipulado: o discipulado eficaz tem plena satisfação em Jesus. Veja o verso 19. Jesus pergunta: que coisas estão acontecendo ou aconteceram? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele era aquele que ia trazer redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram bem de manhã ao sepulcro e não acharam o corpo. Voltaram nos contando que tinham visto um anjo e que esse anjo disse que Jesus está vivo. Alguns de nossos companheiros foram até o túmulo e o encontraram como as mulheres haviam dito, mas não viram Jesus. E ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na glória? A caminhada de Cleopas e seu amigo continua, mas agora, mesmo sem perceber, eles estão na melhor companhia que eles poderiam estar. Depois de Jesus usar os últimos eventos para puxar assunto, Cleopas e seu amigo começam a expor o que havia acontecido em Jerusalém. Mal sabiam eles que quem estava com eles era o próprio Cristo. Cleopas começa a falar então, mais especificamente no verso 21, sobre o que parte do povo esperava de Jesus. Ele diz que o que eles esperavam de Jesus era a redenção de Israel. Ele deixa clara a sua tristeza porque isso não havia acontecido. E a esperança que eles tinham do Messias estar vivo e ainda poder cumprir isso, parece que fugia das suas mãos a cada hora que o tempo passava e Jesus não via. No verso 21, ele diz que eles esperavam algo do Messias, até o momento não tinha sido realizado. Cleopas está se referindo, o que eles esperavam
de Jesus era a libertação do domínio romano. O povo de Deus, meus irmãos, é um povo que viveu de cárcere em cárcere, de cativeiro em cativeiro, 400 anos no Egito, 70 anos num lugar, tantos anos em outro. É um povo que sabe o que é ser prisioneiro, o que é sofrer. E o anseio desse povo pelo Messias era que o Messias viesse para trazer liberdade do jugo romano que os tornava cativos. O que eles esperavam do Messias era liberdade social, liberdade política, liberdade financeira, liberdade religiosa, mas isso não aconteceu. Porque como Jesus disse certa feita a Pilatos, o meu reino não é deste mundo. E ele disse mais, se fosse deste mundo, agora haveria um monte de seguidores aqui lutando e guerreando para tentar me libertar, mas o meu reino não é deste mundo. O problema da crença desse grupo é que eles estavam esperando do Messias algo que ele não havia prometido. O anseio que eles tinham pela vida do Messias, o anseio e a necessidade que eles tinham de ser satisfeita pelo Messias, não era algo que ele tinha se comprometido a fazer. A promessa de liberdade que se cumpriria através do Messias não estava ligada a questões políticas, sociais ou financeiras. Não era essa a demanda de Deus. A demanda era única e exclusivamente em relação à restauração do relacionamento do homem com Deus. Lembre-se que o primeiro lugar que Jesus é prometido na Bíblia é em Gênesis 3,15, onde Deus diz, porém inimizade entre você e a mulher, dizendo à serpente, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Ali, no terceiro capítulo da Bíblia, logo no começo, o relacionamento entre Deus e o homem é quebrado através de uma astuta cilada de Satanás. E em meio às sentenças, Deus ali dá diversas sentenças, uma ao diabo ou à serpente, uma ao homem, uma à mulher. Em meio a tudo isso, ele decreta que no futuro, um descendente da mulher derrotaria a serpente e assim consertaria as coisas, ou melhor, restauraria a comunhão que foi quebrada naquele momento entre Deus e o homem. Não há promessa de libertação social, não há promessa de melhora de status de vida, não há promessa de riqueza, há uma promessa: eu enviarei um homem, e esse homem vai restaurar a condição de vocês comigo, vai nos tornar amigos de novo, vai nos tornar aliados de novo. Mas não era isso que o povo queria, e de si estavam decepcionados com Jesus, porque Jesus veio, fez muita coisa, mas eles ainda continuaram cativos de Roma. Sabendo disso, nesse ponto, descobrindo que os discípulos esperavam de Jesus e o que Jesus tinha a oferecer, eu te pergunto, meu irmão, o que se passa na sua mente? Você está nesse momento julgando os discípulos e pensando assim, fica esperando de Jesus o que ele não pode dar, eu vou dar isso. Ou você está se identificando com os discípulos e notando que muitas vezes nós somos como eles e esperamos do Senhor coisas que Ele não prometeu. E o pior, ficamos frustrados e chateados como Cleopas e dizemos, eu estou esperando em Deus já tem um tempo, mas a casa própria não sabe. Eu estou esperando em Deus tem um tempo, mas eu ainda não me casei. Falamos sobre isso na semana passada. Ligue a TV ou visite as igrejas espalhadas por aí. Quantas pessoas, meus irmãos, prometendo em nome de Deus coisas que Ele não prometeu. Quantas pessoas oferecendo em nome de Deus coisas que Ele não dispôs no cardápio, que Ele não dispôs no estoque. Quantas pessoas comprometendo o nome de Deus em causas que Ele nunca se comprometeu. Irmãos, a gente precisa entender que por mais que Jesus nos abençoe
nas diversas áreas das nossas vidas, nos dando uma vida boa. Eu não estou dizendo que Jesus não pode responder às suas orações de te dar uma casa própria, de te dar um emprego melhor, de abençoar a sua família, de curar as doenças, de te livrar de tantas coisas. Não é isso. O que eu quero que você entenda nessa noite é que essa não é a prioridade da agenda de Jesus. Se necessário for que nós soframos para que Ele cumpra os seus propósitos, sofreremos. Se necessário for que em miséria vivamos para que sejamos salvos ou para que a salvação alcance a quem Ele quer alcançar, viveremos em miséria. Se necessário for morrer e padecer por Ele, padeçamos. Sabe por quê? A prioridade de Jesus é o que João registrou em João 3,16. Você pode recitar esse texto comigo? E diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A prioridade de Jesus é essa, meus irmãos. É que através dele nós sejamos libertos, não das opressões sociais, não da miséria financeira, não das enfermidades que nos acometem, mas libertos dos nossos pecados. O desejo de Jesus não é nos transportar para uma casa melhor, para uma cidade melhor, para uma condição melhor. É nos transportar através da fé nele, meus irmãos, para a vida eterna com ele. Irmãos, que maravilhoso será. Hoje à tarde a gente gastou ali pelo menos 1 hora falando sobre essas coisas. E a gente pensava, como que será? Será que nós vamos lembrar o nome de todo mundo? Será que vai ser aqui, Deus vai restaurar essa terra, ou será que é outro lugar? Como que vai ser a dinâmica do dia? Irmãos, essa é a prioridade de Jesus. É fazer com que eu e você cheguemos lá. A Bíblia diz, o próprio João diz que Jesus está preparando moradas para nós. Pense nisso. A prioridade de Jesus é que haja habitantes nessas moradas. As moradas estarão prontas. E a prioridade dele é essa. Nós, como discípulos, precisamos encontrar satisfação naquilo que Jesus se compromete a oferecer a nós. E não buscar nele ou obter dele aquilo que ele não se comprometeu a nos dar. E como discipuladores, nós precisamos fazer com que o que ele faz com os discípulos nessa caminhada. Ensinarmos sobre quem de fato é Jesus e qual é a verdadeira obra que ele veio fazer. O seu papel como discípulo é encontrar a satisfação em Cristo. E como discipulador de alguém, o seu papel é fazer com que essa pessoa entenda, compreenda Jesus e tenha plena satisfação na pessoa de Cristo. E não em tantas outras coisas que Ele pode nos oferecer. Terceiro e último, o discipulado eficaz é desenvolvido com a exposição fiel das Escrituras. Verso 27, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Meus irmãos, não há tanto consenso quanto há quanto tempo esses rapazes passaram com Jesus. Alguns dizem que ele ficou alguns dias com eles. E eu também acredito nisso. Sabe por quê? Jesus explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. E se você nunca notou isso, note, isso é importante que você saiba. De capa a capa, a Bíblia conta uma história só. A história de Jesus. E se Jesus fosse expor todos os textos que falam sobre ele, ele teria que expor toda a Bíblia, ou pelo menos todo o Velho Testamento, que era a Bíblia da época. Jesus então começa a explicar o que a Escritura dizia sobre o Messias e sua obra. E olha que importante isso. E assim, ele vai corrigindo aquilo que os discípulos criam sobre ele. Sabe como?
através da pura e simples exposição da Bíblia. Meus irmãos, não há nada mais poderoso para a transformação do homem do que a Escritura sendo exposta de forma simples, de forma palpável, de forma inteligível. É por isso que nós estudamos, nos debruçamos sobre os livros, gastamos tempo. Eu falava hoje com um reverendo que eu tenho conversado, o reverendo Alex Falcão, e perguntei a ele: reverendo, quanto tempo o senhor gasta no preparo do sermão? Ele disse: bem, entre 10 e 20 horas. Algum teólogo, se não me engano, John Piper, ele disse que para cada minuto pregado, nós deveríamos gastar 1 hora de preparo. Sabe por quê? Para que a Escritura chegue até a igreja do Senhor de forma simples, para que você não precise entender sobre grego, hebraico, sobre tanta cultura, para que cheguemos aqui e entendamos a Escritura de forma simples, porque é isso que transforma o nosso coração. E eu fico pensando sobre como foi essa caminhada de Jesus expondo o que a Escritura dizia sobre o Messias, e quem sabe, irmãos, ele tenha começado por Gênesis 3,15, que nós lemos agora há pouco, e tenha falado para esses discípulos sobre como o Messias viria e derrotaria a serpente, e quem sabe dali Jesus foi até Êxodo, e mostrando que assim como Moisés havia libertado o povo do Egito, o Messias libertaria o povo do cativeiro do pecado, e quem sabe, meus irmãos, dali Jesus foi a Isaías 53 e leu para aqueles homens, quem creu em nossa mensagem, e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que desejássemos. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e não o tínhamos como estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós os consideramos por castigado de Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. E quem sabe quantos outros mais textos Jesus pôde ler e expor. Irmãos, não era um simples teólogo como eu expondo as Escrituras, era o próprio Cristo, o autor e consumador não só da nossa fé, mas o autor e consumador da própria Escritura. Era o próprio autor falando dele mesmo para aqueles homens, com um propósito, meus irmãos, que eles pudessem crer no Messias. Não que eles esperassem liberdade religiosa, não que eles esperassem status sociais, mas que eles pudessem se apegar ao Cristo pelo que Ele é verdadeiramente. Jesus gastou tempo expondo as Escrituras, expondo o que realmente elas diziam a respeito do Messias e da sua obra. Mas por que Jesus fez isso? Ele não podia somente transformar os corações e tudo pronto? Daniel de Wendell, um teólogo gringo, ele dirá que ele não podia se revelar sem antes transformar as mentes dos discípulos e ajustar a compreensão deles àquilo que a Escritura dizia. Jesus não podia só transformar os corações, era necessário que ele fizesse com que os discípulos entendessem, se ajustassem ao que a Escritura diz. O discipulado será eficaz quando nossa maior preocupação for mostrar quem Jesus é, através do que Ele mesmo diz, através da sua própria palavra. Só assim as pessoas poderão conhecer quem de fato é o Cristo e participar da mesa com Ele, como esses discípulos fizeram no final da caminhada e como nós faremos daqui a pouco. Por isso, em seus relacionamentos discipuladores, corrija a visão que as pessoas têm em relação a Jesus. Se você se encontra, se você tem caminhado com pessoas
e ela diz algo que a Escritura não diz sobre Jesus, faça o que Jesus fez. Chama essa pessoa e diz: olha, não é bem assim. O que a Escritura ensina sobre Jesus é isso. Ajuste o pensamento delas àquilo que a Bíblia realmente ensina. Meus irmãos, não deixe as pessoas reféns dos seus próprios achismos. Eu acho que Jesus é isso, eu penso que Jesus é aquilo. Não! Livre as pessoas do cativeiro através da Bíblia. Ensine o que a Bíblia verdadeiramente ensina. Não as deixe reféns dos seus soberbos corações, que egoístas frequentemente nos submetem a Ele e fazem com que nós procuremos em Jesus algo que Ele não é, perdendo de vista aquilo que para Ele é a prioridade, que é a salvação de todo aquele que crê. Voltando ao Alto da Compadecida, Chicó, Rosinha e João Grilo, apesar de também terem encontrado com Jesus numa estrada simples, depois de acontecimentos que estariam muito tempo na boca do povo, eles não puderam desfrutar de Jesus como Cleopas e seu amigo puderam desfrutar a caminho de Emmaus. Enquanto no filme Jesus apenas passa, pega um pedaço de pão e vai embora, o Cristo verdadeiro gasta tempo com as pessoas, para que através de um relacionamento intencional e da fiel exposição das Escrituras, aqueles homens pudessem encontrar a plena satisfação no verdadeiro Messias e naquilo que realmente Ele queria fazer. E como nós veremos domingo que vem, nós continuaremos nesse texto. Jesus faz isso para que eles pudessem estar à mesa com Ele, partilhando do pão. Há uma boa notícia, meus irmãos, para mim e para você. A boa notícia é que não precisamos sair daqui e procurar alguma estrada de terra qualquer e caminharmos por 11 quilômetros para encontrarmos com Jesus. Ele está aqui. Ele está aqui. E Ele não está aqui, meus irmãos, porque nós o buscamos. Porque Paulo vai dizer que ninguém buscou a Deus, não há ninguém que tenha feito bem. Ele está aqui pelo mesmo motivo que estava no caminho de Emmaus, para que através da fiel exposição da Escritura, Ele possa ser revelado nos nossos corações. Ele está aqui e deseja ter um relacionamento fiel e um relacionamento firme, duradouro comigo e com você. Jesus deseja partilhar não só uma refeição, e nem mesmo todo o resto dessa vida. O que Ele deseja partilhar conosco é a vida eterna, que Ele tem preparado para todo aquele que nele crê. O meu desejo, meu irmão, é que aconteça contigo o mesmo que aconteceu com aqueles 2 discípulos. Se você continuar lendo o texto, nós vamos falar um pouco mais disso. Quando Jesus parte o pão, os olhos daqueles homens são abertos. E olhando um para o outro, eles dizem: não ardia o nosso coração enquanto Ele nos expunha a Escritura? E o meu desejo é que o seu coração tenha ardido enquanto a Escritura era exposta. E que você possa dizer no seu íntimo agora: eu senti algo diferente. Hoje, enquanto a palavra era exposta, o meu coração ardia. E que ao final de todo esse culto, que ao partir do pão, os seus olhos também sejam abertos, à semelhança de Cleopas e seu amigo. E enquanto nós ceamos, enquanto nós anunciamos o Senhor através da ceia dele, você possa dizer: Jesus, era o Senhor o tempo todo. Que os nossos olhos sejam abertos, a fim de reconhecer que Jesus está vivo. E hoje, meu querido, Ele te convida a partilhar dessa mesa, a partilhar dessa vida, e o melhor, a partilhar da vida eterna com Ele. A minha pergunta é: Cristo vai hoje passar? Ele vai só passar? Ou você vai fazer como os leprosos fizeram, que nós vimos no domingo passado, e dizer: Cristo, filho de Davi,
Tem compaixão de mim. Creiamos nele, meus irmãos. Amém.